queridos amigos! Hoje eu convido vocês para raciocinarem junto comigo com a finalidade de descobrir se Jesus homem, era sistemático no seu modo de pensar a verdade. E também qual seria a relação de Jesus com Deus, né? Este assunto deverá ocupar esta aula de hoje e mais uma série após ela. Porém, nada impede que nós comecemos, hoje a tratar desse assunto. Teremos que fazer antes, aquele breve estudo que nós já prometemos sobre os conceitos sistema, estrutura, pula-pula, levar para a feira. Antes disso, porém, e ainda, nós precisamos contextualizar tais assuntos em nosso curso de Psicologia Racional, Nós temos que rever algumas ideias já estudadas, porque elas servem de estruturas básicas para o entendimento do sistema explicativo da aula que começamos a construir hoje. Lembremos então que para vencer preconceitos e outras barreiras impostas ao ato de aprender ou de conhecer pelas crenças, selecionamos uma crença em particular, relacionada com o fato de Jesus ter existido ou não. Ou seja, nós passamos a investigar o confronto que se dá entre crentes seguros de si, que duvidando, sem terem dúvidas, brandem confiantes, ideias alheias e ideológicas, como se fossem os assaltantes brandindo as armas ao assaltarem vítimas desarmadas. Muito confiantes, Muito confiantes também os crentes nas ideias amestradas pela educação ideológica e por isso se colocam, como crentes superiores, como dominantes alfas e donos de um controle que é tão real, esse poder, esse controle, quanto é a água alucinada, ao sujeito que está morrendo de sede no deserto e ainda não sabe disso. Que está morrendo. No exemplo particular de crença que nós pegamos para analisar, como eu disse, nós temos então o confronto do crente materialista ateu que, sem encontrar provas materiais de que o Jesus homem existiu, passou a crer que o crente religioso é um tonto, um tontinho. Do outro lado, temos o crente religioso, que igualmente defende a existência de Jesus apenas fundado no sentimento de confiança ou de fé. Como o materialista ateu afirmava não ter provas arqueológicas para provar que a sua negação de Jesus é verdadeira, passamos a examinar então os evangelhos que, por meio de testemunhas,
ofereceriam evidências comprobatórias da existência de Jesus. Como já explicamos, então, fomos consultar os evangelhos, não para nos deixar levar pelas palavras ali expostas, mas para investigar os significados psicológicos e mais profundos que as palavras escondem. Nós queríamos verificar também o quanto havia de coerência lógica entre o discurso de Jesus e as suas ações, porque afinal, Jesus merece ser respeitado por ter sido consagrado na história da humanidade e até hoje como um mito, como uma lenda e até mesmo como divindade. Para conseguir um feito tão grandioso e extraordinário como esse, Jesus precisou ter sido um homem extraordinário que falou com brilhante inteligência e agiu em coerência com os princípios de um saber racional, lógico, sistemático e verdadeiro. Evidentemente, nós não podemos negar que os escritores e tradutores dos evangelhos se posicionaram claramente como devotos cristãos, empenhados em fazer propaganda do cristianismo que então, na época da escrita, estava começando a sua expansão pelo planeta. É evidente também que a eles, caberiam as crenças que estariam em coerência lógica com os próprios interesses dos crentes propagandistas e, portanto, divergentes em certo grau das ideias e intenções de Jesus. Nós entendemos, então, que em seus relatos eles cometeram alguns exageros típicos de quem está empolgado em fazer propaganda e, portanto, nesse caso, sujeito a cometer eventuais contradições que seriam incompatíveis com o sistema de Jesus, que para início de conversa, meus queridos, não foi cristão, nunca se declarou cristão e nem defendia religião nenhuma. Sendo assim, se Jesus não era cristão e nem fundou uma religião, não teria porquê e nem interesse em divulgar essas coisas, certo? Não é óbvio? Não é óbvio isso? Eu acho óbvio. Agora, atenção! A análise que nós fizemos e estamos expondo, ou qualquer outra ideia, de nenhum modo autoriza o propagandista da ideologia materialista a acusar, sem apresentar provas racionais ou empíricas, o propagandista de Jesus do passado ou do presente, de errado, ou pior, de desonesto, porque neste caso, mentiroso e desonesto é quem acusa sem provas e geralmente sem nem mesmo ter se dado ao trabalho de ler os evangelhos para procurar entender a mensagem de Jesus, Aqui eu volto a reiterar, então,
o maior respeito e também incentivo a todos aqueles que, se colocando como apóstolos de Jesus, com sinceridade e idealismo, propagam aquilo que entenderam da mensagem ética ensinada por ele. Olha, nós precisamos muito da sua ética, ainda que não tenha sido muito bem entendida, porque no momento a ética sentimental ou racional desaparece diante do ódio incentivado pelo materialismo ideológico dos irracionalistas a serviço do poder de controlar a crença, ideológica. Nós procuramos deixar isso claro até hoje, porque nos propusemos a entender as verdades permanentes e essenciais que teriam sido pregadas por Jesus, para que nós pudéssemos diferenciar elas das afirmações eivadas de contradições e de erros muito comuns nas interpretações de crentes bem-intencionados ou mal-intencionados. Para diferenciar uma coisa de outra, então, nós começamos partindo da hipótese de que Jesus teria o seu conhecimento fundamentado num sistema estruturado em princípios e conceitos lógicos, no mínimo equiparado aos sistemas dos filósofos gregos que teriam vivido alguns séculos antes dele, É justo, não é razoável? Claro que é. É claro também que para haver correto entendimento de um conhecimento sistêmico, é preciso ter consciência sistêmica. Para ter esse tipo de consciência, nós viemos estudando os conceitos e princípios do sistema teórico da psicologia racional. Se aprendemos, podemos comparar um sistema voltado ao interesse de controlar, com outro que é posto no sentido de libertar. E que talvez seja esse o caso do sistema proposto por Jesus. Quem não tem consciência sistêmica se vê num problema. Como irá saber quando o conhecimento é sistemático? Quando? Eu repito, quando estudar seriamente e compreender a psicologia racional, que é um sistema teórico libertador das crenças que escravizam o sujeito amestrado em sistemas ideológicos alheios e controladores de espíritos e mentes. Para compreender essa resposta que acabei de dar, devemos lembrar que o sentimento de prazer, lembra? O sentimento de prazer ou de fé, de confiança, de certeza, tem sido investido em noções e ideias que são fragmentos, noções e ideias são fragmentos das representações mentais construídas lá num passado em que o pensamento consciente surgiu na evolução da espécie e do indivíduo. Por pensamento, entenda, o encadeamento de noções e ideias, que são os tipos de representações mentais que estamos usando.
Entendendo a noção como a mais elementar, mais simples e fundamental das representações mentais, nós podemos entender também que o seu surgimento se deu no processo natural das atividades psíquicas, do mesmo modo como surgiram os reflexos instintivos nos comportamentos físicos. Ou seja, despontaram no psiquismo dos indivíduos espontaneamente e se apresentaram, então, na prática das atividades do animal irracional. Nesse momento sempre pode aparecer aquele alguém que a gente já sempre menciona, querendo se exibir como tendo o melhor saber oficial e ideológico, nos dizendo que os reflexos instintivos são herdados. Mas, como o saber desse alguém é ideológico e alheio, né? Ele não pode explicar como é que eles foram parar nas proteínas genéticas ou no DNA para serem transmitidos por herança durante toda a evolução filogenética. Não foi por acaso que Charles Darwin, ao tratar da evolução das espécies, confessou a imensa dificuldade em dar explicação científica e honesta sobre os instintos. Vai ler. Então, sem nos importar com quem tenta enquadrar os nossos pensamentos a um saber ideológico, praticando bullying, inclusive em nós, ao nos chamar pelo apelido de metafísicos. Sem nos importar com isso, nós prosseguimos. Prosseguimos e livres abordamos o surgimento lógico das primeiras noções espontâneas por impulsos e reflexos involuntários que brilharam na escuridão da inconsciência psíquica e irracional. Esporádicas noções reflexas passaram a se apresentar de quando em quando e depois com maior frequência nos sonhos. E daí, do indivíduo dormindo, progrediram também para os devaneios em estado acordado, de vigília. Da inconsciência profunda, emergiram para a semiconsciência, e daí passaram ao gradual controle voluntário e consciente, organizador da sequência encadeada dos pensamentos. Vejam, lembra do bebê, né? O bebê, ele tenta controlar, né, a psicomotricidade e até mesmo quando tenta dar os primeiros passos, né? Os primeiros passos. Ou então, vejam os jovens pássaros movendo as asas, né? Ensaiando para voar. Os sonhos nos animais irracionais, vocês sabem, né? Vocês sabem, tiveram seus efeitos detectados por registros evidentes no eletroencefalograma, nas experiências científicas sobre o sono REM, o rápido movimento dos olhos. E também já vimos, estão carecas de ver, que por simples associação incondicionada e reflexa,
o sujeito com fome pensa em comida e, estando com sede, pensa na água. Por outro lado, a ciência psicológica do behaviorismo, já demonstrou que sobre o desejo incondicionado, natural e básico, o sujeito pode ser amestrado, a consumir todo tipo de droga em vez da água e do alimento. E ele fica, então, como um sujeito de um filme, de um clipe, de propaganda, que se arrasta, sujeito se arrastando nas areias, dramaticamente, nas areias do deserto, morrendo de sede e alucinando. Alucinado ele vê, mas vê o que? Água? Não. Em vez de ver a natural imagem da água, ele vê uma garrafa de cerveja gelada, geladinha, de uma certa marca, que eu não vou dizer, ou qualquer outro produto artificial no qual foi amestrado, condicionado. A imaginação das vítimas é muito estimulada e explorada pelos propagandistas, por ter sido o mais arcaico e primitivo modo de pensar com a forma das imagens, Então, tendo por base os ensinamentos do psicólogo suíço Jean Piaget, genial, que estudou por mais de 50 anos o desenvolvimento do psiquismo infantil, nós postulamos que foi essa aquisição imaginosa que permitiu ao homem primitivo passar para o desenvolvimento do pensamento mais estruturado das operações concretas, em suas atividades práticas, de erro-acerto, que negócio todo. Aí, após conquistar a linguagem, o primitivo substituiu parte das imagens por palavras. E combinando tudo, organizou, é preciso prestar atenção nesta palavra, organizou as representações mentais para criar lendas e mitos, narrativas, No trabalho mental desenvolvido, ele incrementou a sua criação mitológica com ensaios no raciocínio abstrato. Não esqueçamos, porém, que para tentar representar a realidade com as suas explicações lendárias e mitológicas, ele teve de aprender a disciplinar em certo nível o atendimento dos desejos provocados por reflexos instintivos e irracionais que o distraíam do encadeamento organizador das representações mentais. Só com disciplina, alguns primitivos puderam dar os primeiros passos mentais que organizaram imagens, noções, ideias e também palavras num contexto sistêmico e com a lógica dos mitos e das lendas. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que, apesar do controle ideológico ensinar que o conhecimento de senso comum ou vulgar, aquele das opiniões e dos achos, de não ser sistemático
como as doutrinas científicas, filosóficas, técnicas e religiosas. Apesar deles afirmarem isso, nós estamos oferecendo as bases para demonstrar nesta série de aulas sobre sistema e estruturas que todo conhecimento é organizado de modo sistêmico, até mesmo o mitológico. Que fique bem entendido, porém, que para encadear pensamentos com a lógica natural tem sido indispensável ao homem do passado e atual um certo nível de distanciamento mental dos apelos instintivos e sentimentais. Não que seja errado, né? Apenas os sentimentos preservam as estruturas básicas do animal irracional, que aprende por amestramento e em função do resultado que pode obter. As recompensas agradáveis ou desagradáveis que ele obtém na convivência com os membros do bando ou do grupo social, por exemplo, determinam por condicionamento o tipo de ideias que ele irá usar nas suas ações e reações para se sentir audacioso, confiante e no controle de si e dos outros. Verifiquem que com os mitos, alguns controlaram muitos e com mitos, muitos ainda são controlados. A ideia mitológica, meus queridos, que foi criada por uns e reproduzida por outros, em qualquer dos casos, foi investida de valor sentimental. E como crença, preservou a certeza confiante e inercial dos reflexos básicos. Porque eles contêm uma certa previsão da recompensa buscada, né? O sujeito tem fome, pensa em comida, há uma previsão nesse conhecimento, né? Reflexo. Então, por isso, a ideia despertada serviu de instrumento para a adaptação e o controle no meio ambiente material e social. Se eu estou com fome, penso em comida, eu vou procurar nos lugares adequados para obtê-la. A princípio, nós já vimos, a ideia de crença só precisa dar a segurança dos reflexos para que a ação ocorra assim automaticamente. Como no sugar a teta materna, né? O bebê, né? O sugar a teta materna, conduz a um prático prazer controlador de si próprio, né? Do bebê que mama, e o controle sobre a teta do alheio. A ideia na crença, repito, tem o valor de utilidade, porque leva o indivíduo a confiar de modo inconsciente. Ele é confiante em si, seguro na ação que a ideia orienta, né? Então, lembrem aqui da analogia que nós fizemos na aula passada, da ideia da crença com o revólver do assaltante. Lembrou? O revólver garante arrogante valentia e confiança em si no assalto do opressor à sua vítima desarmada,
o processo evolutivo, meus queridos, levou em toda parte do planeta os diferentes povos a mesclar superstições, lendas, mitos com pensamentos racionais também. De modo que aí por volta de 4.000 anos antes de Cristo, nas regiões férteis das bacias ali entre o rio Tigre e o Eufrates, na Mesopotâmia, no rio Nilo, no Egito, o rio Amarelo, na China, e até mesmo do Indo, na Índia, né? A agricultura floresceu e favoreceu o aumento das populações e fez surgirem as primeiras grandes civilizações. As primeiras escritas das pictografias e dos cuneiformes surgiu e se desenvolveu junto com um comércio gerador de cultura das cidades. Essa cultura que interligou povos da Mesopotâmia, da Índia, da China, depois a Grécia. O intercâmbio de experiências de um povo com outro e de conhecimentos, né, chegou na Grécia, que a partir do século 8 a.C. já se desenvolvia em direção das artes plásticas, do teatro, no comércio e na literatura, etc. A educação dos jovens era a paideia, se dava na Grécia por meio da literatura. Olha aí, sobretudo pelos poemas de Homero e visava o desenvolvimento da arete, das virtudes, para a arte da guerra, para as técnicas, as aptidões profissionais e para a ética, que consistia em honrar os deuses, honrar os antepassados, os pais e os semelhantes. Por volta do século 6 a 5 a.C., os gregos passaram a reunir no centro da cidade, da polis, em praça pública, né? E não mais apenas para realizar transações comerciais, né? Mas também para discutirem sobre os problemas da cidade e principalmente como cuidar da defesa dos invasores da cidade e dos invasores estrangeiros. Vejam vocês, então, que a educação para a ação política passou a ganhar destaque primordial. Diz que nessa época era a democracia na Grécia. A Praça de Atenas passou a ser conhecida como a Ágora e sediava as reuniões, então, dessa instituição democrática, ou seja, da cracia, que significa gestão, administração, governo. E não se esqueçam, controle da polis pelo demo, ou povo. Mas vejam que aqui o povo era formado apenas pelos homens adultos, que tinham direito à cidadania. Estrangeiros e escravos, crianças e mulheres, né, não eram considerados cidadãos com a plenitude do voto, né? Segundo o historiador francês Jean-Pierre Vernant,
essa forma de organização social e política fez elevar o prestígio do logos, que significa verbo, discurso, razão. Isso porque as leis que regulavam a polis passaram a serem oferecidas e votadas em razão da força da oratória desenvolvida pelo cidadão. Logo, os cidadãos da Grécia começaram a se aprimorar no controle dos outros por meio do discurso. As palavras teriam de ser concatenadas e organizadas cuidadosamente com o fim de vencer opositores e de convencer nos debates. Os bons oradores passaram a ter o prestígio aumentado em comparação com os dominantes como reis e sacerdotes, que se sustentavam no poder do controle, na dependência das crenças nos mitos e na religião. Eles começaram a ter o prestígio decaído, né? A perder prestígio. Não por acaso começou a surgir na Grécia os primeiros filósofos que ficaram conhecidos como os pré-socráticos. Eles eram preocupados em dar ao verbo, ao discurso ou ao logos, o encadeamento capaz de explicar, sem dependência dos deuses mitológicos, como é que se originou o cosmo. O cosmo era o mundo que os gregos concebiam como uma totalidade ordenada, organizada, com todas as coisas que nele existiam, sem deixar de fora o homem. Queridos, estou comprometido em continuar esse estudo de onde nós paramos. Trago o depoimento do João capítulo 1, versos 1 e 3, com o qual nós vamos terminar esta aula, a aula de hoje, e com ele mesmo começaremos a próxima. Diz ele assim, 2 pontos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Fiquem com o meu abraço carinhoso e virtual, meus queridos. E mais uma vez, bye, bye.